Meus irmãos, boa noite. Graça e paz a todos, né? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Nós vamos hoje trazer uma palavra voltada exatamente ao culto, palavra voltada à oração, capítulo 18, do 1 ao 8, nós estaremos lendo. E também gostaria que os irmãos incluíssem em suas orações o irmão da nossa irmã Elane, congrega aqui conosco, né? O nome dele é Dilson, ele vai ser submetido a uma cirurgia amanhã. Eu gostaria demais que vocês estivessem orando pela vida dele, para que tudo corra bem, ele possa, o mais rápido possível, voltar às suas atividades normais, amém? O nome dele é Dilson, ore por ele, em nome de Jesus. Lucas 18, do 1 ao 8, nós estaremos meditando nesse texto, nessa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que sempre o procurava dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Verso 6. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Vamos orar mais um pouco. Pai, nós rendemos graças a Ti por essa riquíssima oportunidade. Ó Deus, prepara nosso coração, Senhor. Aquece nosso coração e que nós venhamos receber a Tua palavra como vinda verdadeiramente de Ti. Aplica essa palavra nos corações que aqui estão, Senhor. Eu creio que assim como Tu falaste comigo, certamente Tu falará com a Tua igreja nessa noite. Para o louvor da Tua glória, nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós que estamos aqui, provavelmente há uma tendência em nós: começar alguma coisa e não terminar. E não é diferente no que diz respeito à oração. É muito difícil você começar a orar por alguma determinada causa, e mesmo quando você não obtém resposta, você não esmorecer, você não desanimar. Jesus conta essa parábola juntamente com a outra do verso 9, mas no verso 1 ao verso 8 especificamente, para nos aconselhar a continuar orando, a termos perseverança no que diz respeito à nossa vida de oração. Se você voltar um pouquinho para o capítulo 17, verso 37, a palavra de Deus diz assim: então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ou seja, onde estarão dois no campo, um será tomado e outro será deixado? E ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Interessante que Jesus, no capítulo 17, verso 37, que nós acabamos de ler, compara a sociedade a um cadáver em estado de decomposição. E diante dessa realidade, no mundo onde nós estamos, a maneira mais perto de nós respirarmos ar puro do céu é através da oração. Interessante, queridos, que um comentarista disse o seguinte: o cristianismo autêntico, ele começa e floresce na prática da oração, mas também ele decai com a falta dela. E nós temos a tendência enorme de abandonarmos o nosso lugar de oração, de abandonarmos a prática de oração. E conforme nos foi dito aqui um certo momento pelo pastor Jamerson, orientado pelo pastor Franklin Ferreira, mesmo aquelas orações curtas que nós fazemos durante o nosso dia, muitas vezes nós esquecemos de fazê-lo. Mas Jesus aqui nessa passagem,
ele ensina algo vital para que as nossas orações possam ser atendidas: perseverança, continuidade no que diz respeito à nossa vida de oração. Olhe para o verso 1. Verso 1 que nós acabamos de ler do capítulo 18. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. E a princípio aqui Jesus nos dá a lição. Qual? Você tem obrigação. Nós temos o dever de orar, sem nunca esmorecer. E desde já eu gostaria de fazer uma primeira aplicação aqui com base nesse verso de número 1. Há um primeiro aprendizado para nós aqui. Possivelmente nós não recebemos respostas na maioria de nossas orações porque nós desistimos facilmente. A resposta não chega e nós vamos esmorecendo, a ponto de nós deixarmos de orar por aquilo que nós tanto almejamos. Me permita aqui um testemunho pessoal, e eu não quero espiritualizar, nem dizer que sou mais espiritual, nem mais crente do que ninguém. Há cerca de um mês, eu sempre estou acordando 4 horas da manhã. Deus mudou meu relógio biológico. Eu não consigo dormir mais do que até 4 horas da manhã. E eu entendi há 15 dias atrás que era Deus me chamando para orar. E todas as vezes que eu acordo 4 horas da manhã, eu oro. Eu persevero em oração. É fácil? Não. É difícil? Sim. Principalmente quando você pede por uma causa que aparentemente você vê que não tem jeito. Mas há cerca de um mês, Deus tem feito isso comigo. Me levado às 4 horas da manhã a orar. Mas uma pergunta pode ser feita a gente aqui nessa noite. O que nos leva ao desânimo? O que nos leva ao esmorecimento? O que pode nos levar à incredulidade, às dúvidas? Eu posso dizer a você com certeza que não é a oração, mas é a falta dela. Quando nós estamos começando ou estamos distante de Deus, a primeira coisa que nós cortamos da nossa vida é o hábito de orar. Pode prestar atenção. É a primeira coisa que acontece conosco. Quando de alguma forma, entre aspas, nós nos decepcionamos com Deus, porque não recebemos aquilo que tanto almejamos, nós cortamos o nosso canal de comunicação com Deus, e esse canal chama-se oração. Então as dúvidas, as incredulidades que vêm sobre o nosso coração, com certeza é a falta de oração, que nós temos falhado nisso aí. Interessante, irmãos, que Jesus poderia muito bem ter dito que orar é um privilégio. E é verdade, pois orar é falar com Deus, é conectar a nossa vida com o ser mais importante do universo. Porém, Jesus afirma categoricamente que orar, para mim e para você, é um dever. E não fazê-lo é um pecado de omissão da nossa parte. Não orar é um pecado de omissão de nossa parte. Interessante que a oração perseverante é algo enfático no Evangelho de Lucas. Por exemplo, no capítulo 11, verso 4, a oração do Pai Nosso, quando ele diz: e não nos deixeis cair em tentação. Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Por quê? Porque a oração, ela nos livra das sutis armadilhas de uma tentação, já que o nosso coração é frágil, já que o nosso coração é tendencioso a cair em tentação. E o fato de nós orarmos pedindo a Deus para que a gente não caia em tentação, e no meu entender, talvez você pense que a maior tentação que vem sobre a sua vida é da área sexual. Eu não acho. Eu acho que a maior tentação que nós cristãos temos é não exercermos perdão. É tanto que quando Jesus ensina a orar, a questão que ele diz: e não nos deixeis cair em tentação, esse verso está sanduichado entre 2 versos que falam que nós devemos perdoar. E a maior tentação que nós temos como cristãos é a tendência de não perdoar e sermos indiferentes.
E indiferença é raiva controlada. Essa é a grande realidade. Meus queridos, ainda no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, no verso 13, Lucas diz o seguinte, que aquele que pede, ele busca, né? Aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate, ele alcança. Interessante que todos os verbos do verso 9 ao verso 13, eles estão no presente contínuo, expressando o seguinte, que nós devemos orar sempre. Nós temos que orar sempre. E eu sei que talvez você que está aqui, o maior desejo do seu coração é ser cheio do Espírito Santo. E no verso 13 do capítulo 11 de Lucas, ele diz o seguinte, que até isso nós só obtemos através da oração. Você não será alguém cheio do Espírito Santo se você não ora. Eu não estou dizendo que você não é salvo. Eu estou dizendo que você pode ser salvo, mas pode ser uma pessoa que não é completa, que não é cheia, que não transborda do Espírito Santo. Isso só acontece na vida de alguém que ora, que busca ao Senhor em oração. Então, há uma lição aqui para nós, ou mais uma nessa noite, com base no verso 1. Quem quiser resposta de oração, não deve orar esporadicamente. Se nós queremos resposta de oração, nós temos que orar sempre e sem desanimar. Aí Jesus, como era mestre por excelência, com a mente brilhante que ele tinha, para ilustrar o que ele estava querendo dizer, ele nos conta uma parábola. A partir do verso 2 até o verso de número 8, ele vai nos contar uma parábola. Olhe para o verso 2. O texto diz o seguinte: em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Vamos parar um pouquinho. Essa parábola, ela também é uma parábola de contraste. Por quê? O primeiro personagem que nos é apresentado aqui é um juiz. A Bíblia não quer dizer que todo juiz é iníquo. A Bíblia não está dizendo que todo juiz é desonesto, é possível de ser subornado, não é isso. Mas Jesus está nos ensinando aqui que esse homem era alguém que era totalmente anti-Deus. Ele não respeitava Deus, ele não acreditava em Deus, nem tampouco respeitava absolutamente ninguém. Tratava-se desse tipo de pessoa. E eu fiquei pensando, meu Deus, que conclusão nós chegamos com relação a esse juiz? Que nós estamos aqui diante de alguém que nunca perguntou a si mesmo: Deus está aprovando minhas decisões? Eu estou usando a minha profissão para a glória de Deus? Ele jamais fez esse tipo de pergunta. E mais, não havia na vida desse homem nenhum tipo de compaixão. Tipo assim: será que eu posso usar o meu poder, a minha autoridade, a minha profissão, o meu conhecimento para abençoar alguém? Será que eu posso melhorar a vida de alguém? A resposta é não. Então nós estamos diante aqui, irmãos, de um ser egoísta, de um ser arrogante. Lá na frente você vai ver que ele atende essa viúva, mas ele atende essa viúva por amor a si mesmo, e não a ela. Na realidade ele atende por amor a si mesmo, para livrar-se dela. Então, repito, nós estamos aqui diante de um ser egoísta, arrogante, prepotente. E qual o contraste que Jesus quer mostrar aqui? Se esse juiz é assim, o nosso Deus não é. E pelo amor de Deus, não confunda esse juiz com Deus, porque acerca do nosso Deus, a Bíblia diz, por exemplo, em 2 Coríntios 1:3, Ele é o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Que coisa maravilhosa. Ou seja, Ele responde nossos pedidos, Deus, porque Ele nos ama, porque Ele deleita-se em ouvir a nossa voz. Ele sabe a nossa insuficiência, Ele conhece a nossa dependência. Portanto, nós não podemos confundir esse Pai amoroso com esse juiz severo. Por isso, deixa eu lhe dar um conselho aqui: confie em quem você tem orado. Ele é Deus, Ele é o teu Pai amoroso. Não desista pelo que você tem orado. E eu vou adiante. Todo lugar é apropriado para a oração.
porque não importa onde nós estamos, mas a quem nós oramos. Nós oramos ao nosso Pai, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, e Ele nos escuta. Jonas que o diga. A primeira oração de Jonas não foi feita em uma grande catedral. A primeira oração de Jonas não foi feita em uma catedral com belos vitrais. A oração de Jonas, que foi inicialmente ouvida, foi feita no ventre de um peixe. E lá das profundezas do mar, no lugar talvez mais inviável de Deus ouvir, Deus escutou a oração de seu servo e respondeu. Por que ele não responde a sua? Que coisa maravilhosa. Então você, quando orar, você diga: eu não estou orando a um juiz severo, a uma pessoa egoísta. Eu tenho contato em oração, desde que você é salvo em Jesus Cristo, com o meu Pai, que está no céu, e Ele me escuta. Verso 3, 4 e 5, e aqui está o segundo contraste da parábola. Olha o que nos diz o texto. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Aqui está o segundo contraste da parábola. Se o primeiro contraste é entre Deus e o juiz, aqui é entre a viúva e você. Por que eu estou dizendo isso? Essa viúva era uma desprotegida. Essa viúva não tinha ninguém que fosse por ela. Ela era um ser ignorada. Mas você não é assim. O que eu estou querendo dizer? João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa viúva, ela se dirigiu a alguém muito severo, sem compaixão, que não tinha o menor apreço por ela. Quando você ora com perseverança, você se dirige ao seu Pai, e Ele lhe vê como filho, porque Ele olha para você na perspectiva do Filho dele, Cristo Jesus. O sangue do Cordeiro nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então nós nos relacionamos em oração com um Pai que nos ama, e não com um juiz arrogante. Veja como você é diferente dessa viúva. E mais, para mim é intrigante o modo como o juiz a trata. Ele a chama esta viúva. Ele não nomeia ela. Possivelmente ele não sabia nem o nome dela. Com certeza era alguém sem identidade, pelo menos para aquele juiz. Quem sabe ele a conhecia apenas pelo número do processo que ele deveria julgar. E talvez você entrou aqui nessa noite e você seja simplesmente dentro de casa ignorado ou ignorada. Talvez em determinados lugares conhece você pelo seu número, ou pelo que você desempenha, mas não há apreço por você, não há afago por você, não existe compaixão por você. Muito possivelmente você entrou aqui nessa noite vivendo essa situação. Eu gostaria de lhe dizer algo que pode trazer alento ao seu coração. Talvez você seja tratado como um estorvo. Talvez dentro da sua casa você seja conhecido como um peso. Talvez dentro da sua casa você seja um número, na empresa que você trabalha, você seja somente um número. Chama fulano, chama Beltrano, é assim, é assado. Você nunca recebe um elogio, só ordem, só desprezo. Eu tenho uma boa notícia para ti nessa noite. Pode ser que você não seja conhecido na terra, mas o seu nome está escrito no livro da vida. Isso é maravilhoso demais. Essa viúva era simplesmente alguém rejeitada, desprotegida, mas ela com certeza foi reconhecida por esse juiz. Mesmo ao contrário dele, isso não acontece conosco. Antes da fundação do mundo, o Deus que você aprendeu a chamar de Pai pensou na sua salvação. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Terceiro, essa viúva não tinha ninguém por ela.
ninguém perto do juiz, ninguém que pudesse interceder, quem sabe até já que ele era um juiz iníquo, alguém tentasse suborná-lo, para que ele julgasse enfim o processo dela, porque parece que a causa era justa, ela ganharia a questão se fosse julgada, mas ela não tinha ninguém que intercedesse por ela, ninguém que desse uma palavra por ela, absolutamente ninguém. Mas você, junto a seu pai, quem é por você? A minha Bíblia diz que eu e você, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo. E João diz que ele é o justo. E é esse ser maravilhoso, divino, que intercede por mim e por você. Foi perguntado aqui domingo, né? Disse que uma pessoa disse: por que você vai entrar no céu? Essa pessoa não sabia responder. Eu creio que você sabe. Porque o sangue do Cordeiro cobriu todos os teus pecados. Há alguém que nesse momento intercede por você, fala por você junto ao Pai. Jesus, o advogado justo. Veja que contraste existe entre você e essa viúva. E por fim, essa viúva era muito corajosa, irmãos. Porque ela entrou, ela foi até aquele juiz sem promessa alguma dele recebê-la. Mas ela dirigiu-se até aquele tribunal humano. E ela foi, embora que eu creio que dia ela tinha mais, dia ela tinha menos, mas ela foi ou ia cheia de esperança. A minha Bíblia diz em Hebreus 4, do 14 ao 16, que todos nós podemos entrar por meio de Cristo, em oração, no trono da graça. Você sabe o que é isso? Faça um teste. Procure amanhã falar com um vereador em Campina Grande. No vereador que você votou, por exemplo. Possivelmente você não vai conseguir. Talvez um assessor lhe atenda, diga que ele não está, que está em reunião, que está ocupado. Procure falar com o Bruno, o nosso prefeito. Possivelmente ele não tenha tempo de lhe atender. Ele é uma pessoa muito atarefada. Com o nosso governador, você não vai conseguir uma audiência com ele. Mas quando tu se ajoelha ou não, e por meio do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, tu fala com a pessoa mais importante do universo, ele te escuta. Isso é privilégio ou não? Veja como existe um contraste entre você e essa viúva. Como Deus tem sido maravilhoso para conosco. Eu já disse aqui diversas vezes, irmãos, eu não sei como um ateu amanhece o dia. Porque ele acorda e ele não tem a quem agradecer. Mas você tem. Você tem com quem falar. Você tem com quem dialogar. E mais, é o ser mais importante e ao mesmo tempo soberano de todo esse universo. Verso 6 e verso 7. O texto diz o seguinte: então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Oh, meus irmãos, Jesus chama a atenção dos seus discípulos para o que o juiz fala, porque com certeza a boca daquele homem falava do que o coração dele estava cheio. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: veja que coração soberbo, veja que coração amargo, veja que coração impenetrável, sem compaixão. Mesmo tendo tantos sentimentos ruins assim, mesmo assim ele respondeu a essa viúva. Era como Jesus estava dizendo aos seus discípulos: será que meu Pai, que é absolutamente o oposto desse coração desse homem, não podem responder a vocês que insistem em oração?
que continuam orando, mesmo a resposta não chegando. Será que meu Pai vai te deixar no vácuo? É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Com certeza eu digo a você que não. Atente para o verso 7, a parte B, e o verso 8, apenas a parte A, quando ele diz o seguinte: que a eles clamam dia e noite, embora pareçam demorados em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Qual é a grande verdade aqui, meu irmão? Por que Deus vai lhe responder? Porque você é escolhido, porque Deus lhe chamou, porque Deus lhe perdoou, porque Deus lhe santificou, porque Deus lhe justificou, e um dia Cristo lhe glorificará. A minha pergunta nessa noite a você é o seguinte: você tem vida de oração constante? Quando ele diz aqui dia e noite, ele não está dizendo que você não pode fazer outra coisa na vida a não ser orar, não é isso. Mas a ênfase aqui é que nós temos que ter vida regular de oração. Então, para aquela pessoa que tem vida regular de oração, com certeza, em nome de Jesus, a resposta virá. E mais, eu vou um pouquinho adiante. Esse povo que ora é um povo que almeja pela justiça de Deus, pela sua volta. Meus irmãos, você ora assim? Você ora assim: Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A demora de Deus, irmãos, na nossa perspectiva, não significa necessariamente que Deus está demorando, mas que Deus nos responderá no tempo dEle, no tempo determinado por Ele. Eu gostaria que você entendesse aqui. Talvez você chegou aqui e há anos você clame pela conversão de um ente querido. Isso tem feito muitas vezes você esmorecer. Talvez você está aqui e você tem clamado por uma cura. Como você desejaria uma cura na sua vida? E essa cura não vem, e você está esmorecendo. Talvez você esteja aqui e clame tanto para que Deus coloque um ponto final no sofrimento do seu casamento. E você há anos que batalha com esse coração duro. Há anos que você tem clamado por isso. E quando as coisas começam a dar certo, de repente cai tudo por água abaixo e você esmorece. Eu tenho um conselho para lhe dar aqui nessa noite. Isso necessariamente não significa que Deus não está te escutando, nem que você não é amado por Ele, mas que Ele continua sendo o Senhor. E tudo na nossa vida irá acontecer no tempo determinado dEle. Permita-me um exemplo bíblico. Eu acredito, irmãos, lá em Lucas capítulo 1, verso 13 e verso 18, que Isabel e Zacarias eram loucos por um filho. E as escrituras dizem que eles oraram por isso. Só que Isabel perdeu o período, passou o período fértil, e Zacarias era muito velho. E eles já tinham até esquecido do que eles pediam, porque um filho naquela situação era, humanamente falando, impossível. Mas certa feita Deus visitou aquela família e disse a Zacarias que ele finalmente seria pai. Não foi no tempo de Zacarias. E Deus não deu a Zacarias um filho. Deus deu a Zacarias o filho, João Batista, que ia preparar o caminho do Senhor. João Batista nasceu no tempo determinado de Deus. Isabel engravidou no tempo determinado de Deus. Zacarias foi pai no tempo determinado de Deus. O que você tem pedido vai chegar na sua vida no tempo determinado de Deus. Não se apresse. É no tempo de Deus, não é no meu, não é no seu. Mas é no tempo determinado dele. Ô meu irmão, não seja como um guepardo. Vou explicar. Você sabe que o guepardo, ele é o animal mais rápido da natureza. Ele chega a uma velocidade de 115 km por hora, né? Mas interessante, quando ele parte para uma presa, para ele só pode ser um bote.
Porque se ele errar o bote que ele dá na presa, ele não consegue dar um segundo bote. Por quê? Porque ele tem um coração pequeno demais. Então ele cansa. Perdeu o primeiro bote, ele esmorece, ele desfalece. Você não pode se comportar no que diz respeito à oração a esse animal. Persevere pelo que você tem orado. Clame pelo que você tem orado. Não desista de orar. No nosso tempo, no seu tempo, parece que Deus está demorando. Mas no Kairós de Deus, no tempo de Deus, tudo está sob controle. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8, a parte B, e aqui a gente termina. 8, parte B. Ele diz o seguinte: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Deixa eu voltar um pouquinho aqui ao início da minha fala. Meus irmãos, essa parábola ela nasceu para lançar luz na mente dos discípulos sobre um tema que Jesus está tratando no capítulo 17, a sua segunda vinda. Eu chamo a sua atenção, volta um pouquinho para o capítulo 17, verso 20 e 21, quando diz o seguinte: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes perguntou: o reino de Deus não vem com aparência, com visível aparência. O reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O que Jesus estava dizendo aos fariseus? O reino de Deus já se faz presente no meio de vocês. Por quê? Porque o rei sou eu. Eu sou o rei. E eu já estou no meio de vocês. E vocês não percebem isso. Mas interessante o verso 22. A seguir Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Ele está dizendo o seguinte: o reino de Deus está presente, porque eu estou aqui, mas ainda não de forma plena. Quando eu voltar, aí de uma forma maiúscula, aí de uma forma total, de uma forma plena, o reino de Deus será estabelecido. Mas vá para o verso 24 e 25, por favor. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. O que é que ele está dizendo? O reino de Deus será plenamente instituído na terra, na minha segunda vinda. Porém antes, eu tenho que sofrer, eu tenho que ser rejeitado, eu tenho que ir para uma cruz. Mas olha que interessante, Jesus vai dizer do verso 26 em diante, ele diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Interessante que no verso 8 do capítulo 18 que nós lemos, Jesus no final diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? O que Jesus está querendo alertar-nos nessa noite? Que próximo à sua vinda, assim como foi nos dias do dilúvio, ou com a geração antediluviana, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, uma coisa vai ser notória entre nós: a apostasia, o abandono da fé, né? Interessante que da geração de Noé salvou-se 8, e Sodoma e Gomorra livraram-se 3. Porém a Bíblia diz que só tinha um justo, que era Ló.
que era Ló. A minha pergunta para você aqui nessa noite, já levando para a fase conclusiva desse sermão: como está a sua fé? E eu vou para algumas aplicações finais. O ensinamento de Cristo aqui não é um tom especulativo, mas de autoexame. E a resposta compete a você. Como está a sua fé? E um parâmetro para você medir sua fé: avalie sua vida de oração. Como está a sua fé? Por que Jesus contou essa parábola, pastor? Porque nem sempre as nossas orações serão respondidas de forma instantânea. Senão ele não nos teria contado essa parábola. Interessante que no texto que nós acabamos de ler, o juiz diz uma coisa que eu não entendia muito bem. Pode ser que essa mulher venha me molestar. Quando você vai no original, a palavra molestar significa ficar com o olho roxo. Eu fiquei pensando, meu Deus, qual a possibilidade dessa mulher atingir esse juiz? Praticamente com um soco, praticamente zero. E eu fui pesquisar porque ele disse que estava com medo dela molestá-lo. Eu encontrei a resposta. Sabe por quê? Sabe por que esse medo do juiz? Porque, irmãos, há 2000 anos atrás, nós estamos falando há 2000 anos atrás, em qualquer cidade da Palestina, como também aqui nesse pequeno vilarejo, eu não estou dizendo que essa história foi literal, que ela aconteceu realmente, mas era algo que acontecia no tempo de Cristo. Quando um viajante passava por alguma cidade, e ele pedia para pernoitar em alguma cidade, o morador tinha obrigação, tinha dever de abrir as suas portas, dar dormida para o viajante e dar comida para ele. Então você imagine, se algum viajante desavisado batesse na porta da casa daquela viúva, e ao entrar lá, ela não tivesse o que oferecer a ele. Por quê? Porque o juiz não havia julgado a sua causa. Ela talvez estivesse privada de bens, ela não tivesse um cobertor, ela não tivesse uma janta decente, ela não tivesse uma toalha. Com certeza o visitante ia dizer: e essa sua causa não foi julgada ainda? O juiz não tinha medo de sofrer, no caso aqui, uma agressão física, mas ele estava com medo da sua reputação cair na lama. Por essa razão é que ele atende aquela viúva. E eu me fazia uma reflexão e levo para você nessa noite. Se alguém assim, como esse juiz, egoísta, anti-Deus, atendeu essa mulher, será que Deus, o seu Pai, vai lhe despedir de mãos vazias? Lembre-se que seu Pai é justo. Lembre-se que seu Pai lhe ama. Lembre-se que seu Pai deu a delícia do céu, Jesus Cristo, para morrer por você. E há uma coisa que o juiz tem semelhança com Deus: o nome. Deus também zela pelo seu nome. É por amor do nome dele. Aquele que te prometeu não pode mentir. Isso é grandioso demais. Você crê na justiça de Deus? Eu creio. Sabe por quê, queridos? Porque ele cumpriu cabalmente a sua justiça, a mandar o seu único filho para morrer por mim e por nós, e para colocar toda a minha dívida, todo o escrito de dívida dos meus pecados, na conta do filho dele, e colocar toda a justiça do filho dele na minha vida e na sua. Deixa eu lhe dar um conselho aqui para nós terminarmos. Não deixe, não permita que pormenores abalem a sua fé. Não permita isso. Orar, talvez você pense que é falar demais. Não é. Orar é falar o correto, entendendo
quem Deus é. Posso te dar um conselho? Talvez você esteja aqui pedindo pela salvação do seu marido ou da sua esposa. Argumente com Deus. Diga a Deus por qual motivo você quer a salvação dele. Quem sabe você está aqui nessa noite e clama por um filho. Diga a Deus a razão pela qual você pede a Deus, você luta com Deus no bom sentido, você persevera em oração para que Ele mude o coração dele. Talvez você entrou aqui e seu casamento seja alvo de vergonha na sua família. Quando entrar em oração a Deus, argumente com Deus. Fale a Deus a razão pela qual você está orando pela restauração do seu casamento. Por que você quer ser curado? Por que você quer ser curada? Argumente com Deus. Fale com Deus a razão pela qual você tem clamado tanto por isso. Interessante, meus amados irmãos. Essa semana eu recebi 2 vídeos que muito falou ao meu coração. Eu vou terminar com eles. O primeiro vídeo era de um pastor. E aquele homem estava pregando, e ele dando testemunho que estava com 39 anos de ministério. 39 anos de ministério. Ele dizia o seguinte na sua pregação: oh, meus irmãos, como eu fui injusto com algumas pessoas. E como eu fui muitas vezes, na minha ótica, injustiçado por algumas pessoas. E muitas vezes me pergunta há 39 anos por que eu ainda estou nas fileiras do exército de Cristo. Por que eu não abandonei a noiva do Cordeiro? Ele disse: porque eu levo uma coisa comigo. Eu exerço o perdão. E no meio do sermão, irmãos, aquele pastor disse ao seguinte à congregação dele: meu irmão, ou meus irmãos, pode ser que eu tenha magoado algum de vocês. Eu gostaria aqui de público, mesmo que eu não saiba, de lhe pedir perdão. Porque eu não posso continuar nas fileiras do Senhor sem eliminar esses fardos da minha vida. Às vezes a gente pergunta: Senhor, por que você não me responde? Porque às vezes a nossa oração é egoísta. E às vezes Deus não lhe responde, porque Deus lhe quer mais na presença dEle orando. Porque você se esqueceu dele. Mas o segundo vídeo muito falou ao meu coração. Interessante, irmãos. Uma história verídica. Foi uma irmã em Cristo que me mandou. Interessante. Um conjunto de mulheres de uma certa igreja estava completando 50 anos. 50 anos. Era jubileu, não era? O jubileu daquele conjunto. E era um conjunto que se tornou enorme. Mulheres com 70, 80 anos faziam parte daquele coral. Eram muitas mulheres. E elas convidaram um preletor famoso, convidaram um grupo de louvor famoso, espalharam convites por toda a cidade. Ia ser uma festança. E aí decidiram se reunir para fazerem a farda do conjunto. Era um blazer com a saia, decidiram a cor. Mas interessante, metade queria uma gola e metade não queria gola. E começou aquela desavença: metade queria gola, metade não queria gola, metade queria gola, metade não queria gola. O que fazer? Vamos orar. A oração não resolveu. E quando existe egoísmo é complicado. Aí tiveram uma ideia brilhante: chama a mulher do pastor para ela decidir. Não era porque era a mulher do pastor, é porque ela era a líder desse coral. E se reuniram todas na igreja e perguntaram: irmã fulana, está acontecendo assim, assim, assim. Decidimos a farda, a cor da farda, mas metade quer com a gola o blazer e metade quer sem gola. Bata o martelo, deu o voto de Minerva. O que a senhora decidir, a gente acata. E a irmã olhou assim e disse: Senhor, dá-me sabedoria. Aí disse o seguinte: faça o seguinte, a gente vai fazer exatamente como vocês disseram. Na cor que disseram, o blazer, a saia, um lado com manga e outro sem manga. Aliás, com gola, perdão. Um lado com gola e o outro sem gola.
E o irmão levantou-se e disse: permita falar? Ele disse: permito. E quando as pessoas procurarem, perguntarem e dizerem: que marmota é essa? A gente responde: o quê? Aí ela disse: é simples, irmã. Diga que Satanás conseguiu dividir vocês. Não deixe que a sua fé seja abalada por pormenores, por picuinhas, por coisas pequenas, porque nós estamos aqui para servir. Que Deus abençoe vocês nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém?